A paz do Senhor, meninos. Nossa lição de hoje é Vencendo os Obstáculos, que é a quarta lição da revista. A gente está com duas lições aí atrasadas e eu tenho a intenção da gente atualizar isso. Por conta da rotina e da correria, eu estou tendo dificuldade, certo? Mas vamos lá. A lição ela tem 3 objetivos aqui, como sempre, né? O primeiro deles é apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural que parecia ser impossível, né? Intransponível, aliás. E terceiro, compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais, certo? A ideia da introdução, eu peguei aqui aquilo que eu achei mais importante da introdução e trouxe aqui para vocês. Em primeiro lugar, o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã, aquilo que a gente já vem falando, né? E eles tinham que atravessar o Jordão, certo? Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, que é aquele rio que eu já mostrei para vocês no mapa. É algo que parecia impossível aos olhos humanos. Nas rotas traçadas por Deus, podem surgir dificuldades que são permitidas por eles. É muito importante quando vocês lerem a introdução dessa lição, ele vai tocar nesse ponto aqui. Nas rotas traçadas por Deus, podem surgir dificuldades. Lembrando que nem toda dificuldade é fruto da permissão de Deus ou da vontade de Deus, porque o indivíduo pode, inclusive, escolher não traçar uma rota que é determinada por Deus. Ele pode escolher uma rota pessoal para a vida dele. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de rotas aqui, a gente está falando do caminho que Deus escolheu para nós, certo? Fora disso, as dificuldades que acontecem, se o indivíduo escolhe uma rota diferente para a vida dele, as dificuldades que ele tem são fruto das escolhas erradas que ele fez e não da vontade de Deus. Então é muito importante que a gente, em primeiro lugar, obviamente, se coloque no caminho de Deus, né, certo? E segundo, que a gente não, por exemplo, se eu escolher um caminho errado em algum momento da minha vida, as consequências desse caminho errado, elas são fruto das escolhas que eu fiz e não de uma vontade de Deus, assim. Então é muito importante que a gente saiba separar o que é uma rota traçada por Deus de uma rota traçada pelo próprio homem, certo? Então, a gente vai tratar aqui de rotas que são traçadas por Deus. E a gente vai ver que mesmo essas rotas traçadas por Deus têm dificuldades. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Maravilha do Senhor, vamos lá. Atravessando o Jordão, que é o nosso primeiro tópico aqui. O primeiro subtópico vai dizer o seguinte: foi um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois nesse dia Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, o Êxodo, lá do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, o Êxodo do povo em Canaã. Eu já mostrei para vocês em uma das aulas um calendário judaico. Esse calendário ele conta o tempo de forma linear. Então, no caso que ele fala do mês de Abib, por exemplo, é um dos vários períodos que tem lá. E esse calendário ele é circular, de certa forma. Então, a gente tem um evento aqui, um evento aqui, um evento aqui. Então, digamos que a gente está aqui no mês de Abib, né? Então, a gente tem esse calendário circular, digamos, de um ano. Aí, quando chega no final do ano, se inicia um novo ciclo. Então, quando ele fala aqui referente ao mês de Abib, é mais ou menos, ele está falando de um momento específico. E esse momento específico é o momento da Páscoa judaica. E aí o que ele vai destacar para nós aqui nesse ponto é que a saída do Egito ocorreu na Páscoa e a entrada em Canaã ocorreu na Páscoa também, certo? É basicamente isso que ele quer dizer para a gente. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então, o interesse que Deus tem aqui é justamente relacionar aquilo que acontece aqui no Antigo Testamento, no caso aconteceu na Páscoa, com o que acontece aqui no Novo Testamento, certo? No Novo Testamento, Jesus Cristo, né, ele se sacrificou por nós e morreu durante a Páscoa, né, durante a celebração da Páscoa. Então, essa Páscoa judaica ela é muito significativa para nós. A gente tem um momento de saída do Egito, que ocorre na Páscoa. A gente tem a entrada em Canaã, que também ocorre na Páscoa. E a gente tem o sacrifício de Jesus, que também ocorre na Páscoa. É muito simbólico para nós, por exemplo. Quando a gente entrar
quando a gente tiver a nossa salvação em Cristo, por exemplo, quando a gente tem a nossa libertação de alguma coisa que está prendendo a gente, é como se fosse uma Páscoa para nós também, um momento de alegria, de celebração, de felicidade. E também de lembrar também a libertação que Jesus proporcionou para nós quando se sacrificou. É por isso que é tão simbólica essa coisa da Páscoa, certo? Para a gente. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar suas mentes e corações. Durante o período do deserto, eles foram guiados pelo fogo durante a noite, pelo fogo durante a noite, durante o dia pela nuvem, mas agora eles teriam uma nova representação da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, certo? Essa arca era conduzida à frente do povo, representava a presença de Deus, representava a aprovação de Deus, a ideia de que Deus estava indo com o povo. Então, ou seja, a presença de Deus para nós, tratando já para os nossos dias, ela aponta o caminho que a gente deve seguir, certo? Obviamente que sem a presença de Deus a gente fica cego. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Que a gente tem dois pontos importantes aqui. Primeiro se você vai ser abençoado, se você vai passar por uma provação, é sempre necessário santificar-se, né? O povo ele estava indo para um conflito. É importante que a gente entenda isso. O povo estava indo para um conflito naquele momento, estava se conduzindo para um conflito. Depois que eles atravessassem o Rio Jordão, eles encontrariam povos para combater. E aí era muito importante que o povo se santificasse. Porque para ser aprovado por Deus, para levar o nome de Deus, a gente precisa, obviamente, se santificar, certo? E para vencer as nossas batalhas também. Muito, muito importante, tanto para eles naquele momento, como para nós hoje também. Por mais que as nossas batalhas hoje não sejam iguais às deles, a gente tem batalhas e conflitos próprios do nosso tempo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Aqui ele está discutindo a ideia do que é santidade, que a gente precisa inclusive separar essa coisa de santidade da ideia que os católicos têm. É santo, é o santo fulano de tal. Santidade para nós, dentro da Assembleia de Deus, se alguém perguntar para você, você é santo? Você tem que dizer que sim. Por quê? Porque você é separado para um propósito específico. Ser santo, do ponto de vista bíblico, teológico, é isso. É ser santo, é ser separado para algo, para um propósito específico. Diferente da noção tradicional, dessa noção cultural católica que a gente tem, que santo é aquela pessoa perfeita, imaculada e tudo, que foi canonizada pelo Vaticano. É importante que a gente desvincule essa ideia, tá bom? Vamos lá. As dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. A prova, no caso aqui, o Jordão transbordava. Atravessaram o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer. É o primeiro ponto desse tópico que ele vai sustentar para a gente. Eles atravessaram para não morrer. Aí atravessar o Jordão era justamente o contrário. Era para entrar em combate. Era uma situação de combate, certo? E aí ele vai dizer o seguinte: era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé de Deus, somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Então, o que a gente tem aqui é um cenário extremamente adverso para eles. Ele vai fazer aqui uma comparação inicial. Por que eles atravessaram o Mar Vermelho? Porque pelo risco de vida, pela pressão e tudo. Mas para atravessar o Jordão, que estava no período de cheia, que era muito difícil, eles atravessariam esse Jordão para entrar em combate com outros povos. Então, não era uma motivação tão boa assim, de certa forma, em relação ao que houve no Mar Vermelho. Além do mais, ele vai dizer o seguinte, que só a fé no Todo-Poderoso, só a fé em Deus faria que esse possível acontecesse. E aí é aquele ponto que a gente está diante de uma dificuldade, algo impossível, e a gente lembra que só Deus pode realmente interceder por nós. A bênção tempo da ceifa. Os israelitas chegaram a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus provou seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios, né? Então, em primeiro lugar, você passou pelo período de dificuldades, de desafios. O que se sugere para nós nesse tópico é que depois desses grandes desafios, a gente vai ter um momento de bênção, de alegria para desfrutar os frutos.
Obviamente que em primeiro ponto a gente sempre faz essa relação com a nossa salvação. A gente passa por um período de dificuldade aqui na Terra, mas no futuro a gente alcança a nossa salvação. E segundo que, quando a gente lembra, por exemplo, que o povo desejou aquela comida lá do Egito, né? E aí agora eles vão ter uma recompensa que são alimentos muito melhores do que aqueles do Egito que eles conseguiam através do trabalho escravo, né? Então, ou seja, a recompensa muito maior do que ter ficado lá sendo escravizado. E mesmo assim o povo desejou as carnes e as comidas de lá quando estava no deserto. Milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e do outro, fazendo-se 2 muros. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Muito importante esse ponto aqui para a gente também, porque lembra que diante daquilo que é impossível, as nossas fraquezas elas ficam expostas e a nossa dependência em relação a Deus também fica. É nesse ponto aqui que a gente vê a glória de Deus sendo realizada. O evento para não esquecer. Memorial de Deus. Aqui ele vai tocar nos pontos em que fala-se sobre o memorial. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras no meio do Jordão. Interessante, na vida de cada cristão, Deus faz milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual, certo? Nesses casos devem ser erigidos memoriais, ou seja, nos milagres que acontecem na vida da gente, a gente precisa, de certa forma, agradecer, né? Dar um testemunho e tudo, mostrar que Deus fez aquilo. O memorial de Josué. Josué levantou, Josué também 12 pedras no meio de Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam o arco do concerto, e ali estão até o dia de hoje. É uma passagem aqui da Bíblia, Josué capítulo 4, verso 9, que mostra que Josué também, além do memorial que foi feito pelo povo, Josué também erigiu levantou seu próprio memorial. E aí o propósito desses memoriais, aí que a gente vai ver. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem, né? Ou seja, não foi a força do homem que fez com que eles atravessassem o Jordão e vencessem os conflitos. Foi a glória do Senhor. E esses memoriais feitos com as pedras, eles serviam para isso, para lembrar, para colocar na mente do homem a ideia de que Deus é quem realmente faz as suas realizações e o homem é insignificante. Mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa, certo? Então é muito importante isso, que tudo aquilo, que todas as conquistas da gente, todas as vitórias, a gente lembre que quem faz de fato é Deus. É muito importante que a gente não esqueça disso na nossa vida, porque se a gente esquecer, a gente fica soberbo. E aí quando você lê os livros posteriores ao livro de Josué, você vai ver que o povo parece que esqueceu das realizações de Deus e se distanciou e se afundou na idolatria, né? Adorava outros deuses, como vocês já devem saber muito bem. Basta vocês leiam os livros de Josué. Conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido, porque aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras e também aqueles que eram inimigos de Israel, com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor, certo? Então, é muito importante essa lição para a gente, para relembrar a gente, cada um de vocês aqui, eu peço que busque em algum momento lembrar de alguma coisa que Deus fez por você, o momento em cada um de nós, por exemplo, aceitou a Cristo como Salvador. Essa lição ela vai muito no sentido de colocar esse sentimento de recordação e de gratidão, porque quando a gente recorda o que Deus fez por nós, a gente termina sendo grato pela a misericórdia que Deus teve com a nossa vida, por ter nos atingido, certo? Nós passamos por dificuldades, por provações, mas agora é o tempo de colher as bênçãos, colher os frutos, e é aquilo que a gente faz todos os dias da nossa vida, né? Colher os frutos da nossa salvação, certo? Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por tudo, principalmente a vocês que estão assistindo aí. Eu estou vendo que tem umas visualizações, então eu sei que não é a melhor forma, mas é o que a gente está podendo fazer no momento. Então, um abraço a todos, espero vê-los logo em sala.